Fala, viajante! Cê tá bom? Esse é o tour mais famoso da Tailândia. Todo mundo posta, todo mundo quer, mas ninguém te mostra o que realmente acontece aqui. Hoje eu vou descobrir se ainda vale a pena e te mostro a real, sem pose. Bora! O tour mais famoso da Tailândia. Praias de cinema, água surreal e muito mais. Vem ver tudo isso. Tudo começa aqui, numa sala da marina, com o guia despejando um monte de regras. Enquanto isso, lá fora, a frota já está pronta. Barcos, iates e um mar que parece chamar pelo nome. É aquele momento em que todo mundo ainda está seco, animado, pronto para partir. Mas sem imaginar o que vem pela frente. Assim que você pisa no barco, já percebe que não é um passeio de lado. Colete salva-vidas para todo lado e você começa a se perguntar onde se meteu. O motor ronca, o piloto acelera e a galera ainda tá com aquela cara de ok, vambora. Mas aí vem as ondas. Cada salto é um misto de adrenalina e dúvida. O sorriso vira tensão. Alguns já seguram firme. E enquanto o continente vai ficando para trás, você percebe que não tem mais volta. É só você, o mar e essa sensação de onde foi que eu me meti. E depois de um começo digno de montanha-russa, lá na frente começa a surgir a Ilha do Bambu e a água começa a mudar de tom. É aquele verde hipnótico que parece filtro, mas não é. Eu vou para a proa para ver de perto e a cada metro a ilha fica mais convidativa. Um dos tripulantes já joga a âncora, como se estivesse dizendo: aí, chegamos! A aproximação é surreal, até o momento em que eu quase beijo o chão do barco, quase levei um capote. E quando olho para o lado, percebo que não estamos sozinhos, são dezenas de barcos ancorados, todos disputando um pedacinho desse paraíso. Primeira surpresa da ilha, aqui para nadar só usando colete. Eu não sei se é segurança ou turismo controlado. E você arrisca um palpite? Mas o visual da ilha com esses barcos, essa areia que parece um talco, branca, sem um sinal de lixo, deixa tudo maravilhoso, fantástico. São umas 9h30 da manhã, tá uns 30 a 32 graus e por incrível que pareça, a areia não tem calor, ela não tá quente, dá para andar descalço. E sim, mesmo numa ilha desabitada, tem restaurante, sombra e até uma certa infraestrutura. A água aqui é quase indecente, de tão bonita. E aí, do nada, vejo um cara entrando sem colete. Ué, não era obrigatório? Não tô entendendo mais nada. Eu acho que eu tava um pouco emocionado. Só foi andar 5 minutos, rapaz do céu, que areia quente da lasqueira. A areia realmente está quente, mas nada que impeça de seguir até a beira. A faixa branca contrasta com um mar verde transparente, que chega até doer os olhos e impossível ficar sem óculos. A água
tem nem o que falar. E com a temperatura perfeita. Alguns turistas ali nadam de colete, outros só flutuam aproveitando a calma. Mais adiante um pouquinho, a torre de guarda-vidas vigia a praia inteira, mas claro que eu tive que subir até lá, filmar lá de cima. E olha quanta beleza! Saímos da Ilha do Bambu e poucos minutos depois o barco já desacelera no meio de um cenário digno de cartão postal. A ordem é clara, hora do snorkel. Ao redor, outros barcos já estão com gente na água, boiando e explorando. No meu barco, a galera começa a pular sem pensar duas vezes. E claro que eu também não ia ficar de fora. Entro na água e por pouco não levo um chute no rosto de um turista, mas nada proposital, mas deu para ficar atento. De cima, o que se vê é um mar tomado por máscaras, boias e gente aproveitando cada segundo. É o tipo do momento para congelar na memória. Que impressionante é dar um mergulho aqui. Pena que eu não tenho a GoPro para poder filmar para você. Os recifes maravilhosos, que deve ter uns 10, 15 metros de profundidade. Muito, mas muito peixe. Tive direito, consegui ver ainda 2 nemos. Muito massa. O mergulho, o pulo foi irado. Só que perdi o relógio. Pulei de pé de uma vez, não suportou. Já era um relógio. Oh, meu Deus do céu! Depois de tanto nadar, bora caçar algo para comer. Do snorkel, seguimos direto para a ilha de Pipi. A chegada é daquelas, barcos ancorados, areia clara e o visual de tirar o fôlego. E aqui é onde vamos almoçar. O almoço não é qualquer coisa. É um restaurante bem estruturado, com uma vista de tirar o fôlego. E confesso, é difícil decidir por onde começar. Arroz, frango, macarrão, saladas, frutas, tudo pronto para você se servir. Depois de uma manhã intensa no mar, é o tipo de pausa que recarrega e ainda te lembra que esse paraíso também sabe cuidar da experiência fora da água. E depois daquele almoço, um passeio rápido pela beira da praia, com aquela combinação normal por aqui: barcos, turistas tirando milhões de fotos e aquela praia perfeita. Bora que a próxima parada está chamando. A gente segue viagem e no caminho o mar decide participar do show. As ondas começam a bater forte no casco. O barco sobe e desce, como se fosse um brinquedo. Só que aqui não tem cinto de segurança. E o negócio é tenso. Logo ali surge a famosa Ilha dos Macacos. Mas aí vem um aviso do guia. Hoje ninguém vai descer. Aqui os macacos são rápidos, roubam o que tiver pela frente. E se morderem, a lembrança vem com uma passagem direta para o hospital. E não é exagero. A raiva aqui na Ásia é assunto sério. Ficamos no barco, todo mundo procurando algum para filmar. E de repente aparece um, lá no alto da pedra, como se fosse o rei do pedaço. Os turistas piram, é câmera para todo lado.
que eu só fico aqui, observando. Essa praia dos macacos é a maior furada, hein? Só vi um macaco até agora. Só que de turista, olha isso aqui. Um barco aqui, outro barco ali. Olha o tanto de barco chegando. O guia pede para todo mundo sentar. E eu já sei que vem a emoção. O barco começa a bater nas ondas como se estivesse pulando lombada no mar. Cada impacto arranca risada nervosa de um lado e cara tensa do outro. E depois de alguns minutos, o mar acalma e a paisagem muda. A gente se aproxima de uma caverna na base de uma montanha. Ali, toda linda, meio que escondida. Mas não dá para entrar. É área tipo que privada, proibida para turistas. Seguindo a rota, começam a aparecer os tradicionais barcos tailandeses. Alguns simples, outros com motores gigantes, quase desproporcionais. E tem tanto barco junto que parece congestionamento. Mas aqui, todo mundo está preso no mesmo engarrafamento para ver exatamente a mesma coisa. A chegada na ilha de Pipilê é algo fora do comum. O mar muda de cor. O azul profundo dá lugar a um verde quase transparente, daqueles que hipnotizam. E eu com aquela cara de, ok, isso é diferentão. E olho em volta e tá todo mundo igual. Turistas apontando câmeras, gente inclinada na beira do barco. A ilha vai se revelando entre as paredes de pedra. E mais barcos se juntam à fila para entrar. Lá dentro o cenário é uma mistura de paraíso e movimento. Barcos ancorados lado a lado, gente animada, todo mundo se preparando para cair na água. Action! E é claro, eu não ia perder essa oportunidade de nadar no meio desse cenário cinematográfico. É surreal de tão bonito. Ok. O mergulho aqui é muito massa, só que a água é um pouquinho mais gelada do que lá nos corais. Olha o visual. Depois de um mergulho desses, fica difícil sair, mas o barco já segue viagem e o próximo destino é um dos mais famosos aqui da Tailândia, Maya Bay. Bora ver se a lenda é tudo isso mesmo. Para chegar em Maya Bay, primeiro você encara o caos do pier flutuante. Barcos alinhados, gente desembarcando, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O paraíso tem controle de entrada. E aí, você segue pela trilha cercado por verde. No meio do caminho, um aviso nada sutil: rota de evacuação em caso de tsunami. E a primeira visão de Maya Bay é um soco visual. Areia branca, mar calmo, paredes gigantes. Mas não é só beleza. Um outdoor avisa sobre a presença de tubarões. E sim, eles estão aqui. Logo ali, exatamente onde eles nadam. Aqui é o tipo de lugar que parece cenário de filme. E literalmente é. Foi aqui que gravaram A Praia, com Leonardo DiCaprio. E foi depois disso que o mundo inteiro quis vir para cá. O problema é que essa fama quase acabou com o paraíso. Por anos, milhares de turistas por dia pisavam na areia, nadavam sobre os recifes e destruíam os corais. E em 2018, o governo tailandês fechou a praia por mais de 3 anos para recuperação ambiental. Hoje,
ela voltou a abrir com regras rígidas, tempo limitado, nada de nadar na praia e áreas específicas para proteger a vida marinha, incluindo os tubarões que voltaram a frequentar a baía. É a prova de que, quando a natureza respira, ela se regenera, e aqui ela voltou com força total. Mas aqui não é só beleza, ainda se encontra lixo jogado na praia. É uma tristeza, mas é o ser humano. Esse tour pelas ilhas não é exclusivo, mas também não é raso. Tem beleza de tirar o fôlego, caos, agito e sim, momentos que valem cada centavo. Com certeza. Mas se prepara, porque você não vai estar sozinho. O paraíso está lotado de turistas. Às vezes é necessário ter um pouco de paciência também. Se você curte ver os rolês de forma diferente, já se inscreve, porque a próxima parada vai explodir a sua cabeça.